Aleluia. Cremos no Senhor, Deus que faz milagres. Usa a minha vida aqui nessa noite, Deus, que não sejam as minhas palavras, mas as suas. Que essa palavra produza o fruto que o Senhor já planejou para mim, para cada um aqui nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Pode se sentar, meu irmão. Aleluia. Abre comigo, por favor, a palavra no livro de Atos dos Apóstolos. O livro de Atos narra aquela primeira igreja, a igreja primitiva, né? Que nasceu a partir de uma ordem do próprio Jesus, né? Que ele falou que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Então ele havia dado uma ordem aos discípulos: fiquem em Jerusalém, até que vos seja derramado o Espírito Santo, lembra? Então em Pentecostes eles recebem o dom do Espírito Santo. E no capítulo 2, versículo 24, nós encontramos uma narrativa, né? Interessante, porque a Bíblia, eu vejo assim, tem gente que acha que a Bíblia é um livro de podes e não podes, né? Então a Bíblia é um livro de regras taxativas. Na verdade, a Bíblia é muito mais poderosa do que isso. A Bíblia é poder de Deus, palavra de Deus. E como palavra de Deus, ela tem um efeito na vida de uma pessoa. Sim ou não? É assim que tem acontecido, né? Ela tem transformado a nossa vida. E no versículo 24, abre comigo para você ver o que a palavra fala. 2, versículo 24. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Aleluia. Aqui é dentro do sermão de Pedro, foi a primeira pregação que teve na igreja primitiva. Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, depois daquele batismo do Espírito Santo, que houve uma manifestação sobrenatural, então levantou a curiosidade daquela comunidade que estava em Israel, e eles se chegaram até aquele lugar. Então Pedro tem a oportunidade de ministrar a palavra, e dentre vários ensinamentos que o Espírito Santo o impulsiona, e ele então vai falar a respeito do que aconteceu com Jesus, aquele Jesus que era desconhecido para aquelas pessoas. E então ele traz essa verdade, esse princípio bíblico, que Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços do quê? Da morte, porque era impossível que a morte conseguisse retê-lo. E mais para frente, no versículo 28, Pedro continua, né, ministrando a palavra, e no versículo 28, Pedro vai falar assim: tu me fizestes conhecer os caminhos da vida, e me encherás de alegria na tua presença. E aqui então, a gente encontra dois pontos fundamentais que nós, como cristãos, precisamos observar. Primeiro, a gente entende que a morte tem seus laços. Jesus rompeu esses laços. Mas a Bíblia fala que a morte tem os seus laços. Mas no versículo 28 também fala que existem os caminhos da vida. E é a respeito disso que nós vamos estar meditando aqui. Laços de morte, caminhos de vida. Amém? E interessante como a morte, ela é vista de várias formas, dependendo da cultura, dependendo da época, né? Tem cultura que chora pela pessoa que faleceu, tem cultura que
que dá uma festa, né? Tem cultura que aqui no tempo bíblico eles até contratavam mulheres para chorarem, né? Nos velórios. Mas aqui é quando a morte já aconteceu. Mas antes que a morte aconteça, existem os laços. E aqui eu não estou falando da morte física. Gostaria que você entendesse com olhos e ouvidos espirituais. Estou falando de uma morte muito pior do que a física. A morte espiritual. E a palavra, a gente vai ver na palavra que existem alguns laços que podem nos prender e nos levar para a morte. Abre comigo Provérbios 18, 7. O primeiro laço que pode te prender e te levar para caminhos de morte. Provérbios 18, versículo 7. A palavra do Senhor diz assim: as palavras do tolo, ou a conversa do tolo, são a sua desgraça, e os seus lábios são uma armadilha para a sua alma, ou são um laço, dependendo da versão que você está aí, vai dizer isso, né? E os seus lábios são um laço para a sua alma. A gente está falando de laço para a morte. E aqui a palavra vai nos ensinar que as nossas palavras podem ser laços de morte. Até Jesus falou que morte e vida estão no poder da língua. E muitas vezes nós estamos nos enredando em laços de morte por conta da forma como a gente fala. A Bíblia também ensina que pelas nossas palavras nós seremos julgados. Daremos conta de cada palavra que sair da nossa boca. A palavra diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, nenhuma palavra errada, nenhuma palavra ruim. E muitas vezes nós somos enredados pela forma como a gente fala. Tiago até gasta um capítulo inteiro só para falar do poder da língua. Você lembra? Que uma mesma fonte pode jorrar água amarga e água pura. O homem consegue dominar todas as coisas, mas não consegue refrear a sua língua. E quantas vezes a gente erra e peca por causa da forma como a gente fala. E nós temos que vigiar. Eu creio que Deus está trouxe você aqui, me trouxe também, para que a gente possa observar melhor a maneira como a gente fala. Porque pode estar sendo um laço de morte na nossa vida. Aqui está falando o Provérbios 18, 7. O tolo traz desgraça através da sua conversa. A sua boca é uma armadilha, é um laço. E eu vejo que a gente pode errar com a nossa boca de 3 maneiras. Primeiro, palavras maliciosas. E a gente tem que ficar atento à forma como a gente fala. Até a palavra é radical, fala o que tem que sair da boca do crente. Sim, sim, não, não. Não é? Como falam aí no mundo, né? Tem um papo reto, né? A gente tem que ter uma palavra bem firmada. E quantas vezes a gente é levado por conversas, e hoje a gente vê na mídia, não existe mais o pudor, né? A qualquer horário você liga a programação, tem alguma coisa. As músicas do mundo, então, misericórdia. Esses dias eu estava voltando de bicicleta da padaria,
e passaram 2 jovens num carro, no som bem alto, tocando aquelas músicas. Eu fui ficando com vergonha da letra da música, e aqueles rapazes em alto som, falando palavrão, falando conotação sexual. Fui ficando constrangido na minha bicicleta para estar ali. Por quê? Porque o mundo cultua esse tipo de coisa. E a gente tem que tomar cuidado com a nossa boca, para não estar entrando nisso, meu irmão. Cuidado com as palavras maliciosas, palavras de duplo sentido, brincadeiras que não convenham ao cristão. Isso pode estar sendo laço de morte na sua vida e na minha vida. Vamos vigiar. Amém? Outra área que a gente pode também estar pecando com a nossa boca, murmuração. Cuidado com a sua murmuração, meu irmão, porque são palavras que você fala. Às vezes a gente está tão atarefado no dia a dia e a gente começa a reclamar da nossa casa, reclamar do nosso cônjuge, reclamar do nosso filho, reclamar do salário que a gente ganha. Irmão, a gente tem que abençoar. Você é profeta do Senhor, eu sou profeta do Senhor. Muitas vezes a gente está amaldiçoando aquilo que um dia nós colocamos nosso joelho no chão e pedimos para Deus. Muitas vezes tem pessoas que olham para a nossa vida e gostariam de desfrutar da vida que a gente tem e a gente está amaldiçoando. Tudo que você tem, que eu tenho, quem que deu? Foi Deus. Como é que a gente pode estar murmurando? Se Deus é bom, a gente canta da bondade dEle, a gente fala que Ele é bom em todo o tempo. Tudo que você tem foi Deus que deu. Olha para a sua vida agora. Tudo que você tem foi Deus que deu, do jeitinho que ela é. Claro que pode melhorar, claro que nem tudo ainda está 100% de acordo com a vontade de Deus, mas por conta da dureza do coração do homem, não pela dureza do coração de Deus, nem pela incapacidade de Deus agir na nossa vida. Os problemas que a gente ainda enfrenta hoje não são culpas de Deus, é dureza do coração do homem, ou meu, ou seu, ou do parente, enfim, não é a culpa, não é de Deus. Então vamos parar de murmurar, começa a glorificar a Deus pelo que Deus te deu. Quem tem onde morar aí? Levanta a mão, todos nós. Glorifico a Deus pela minha casa, eu tenho um teto. Quem tem uma família aí? Quantas pessoas, você sai pela rua, aqueles andarilhos, pessoas sem família, meu irmão. A família já abandonou, ou ele abandonou a família. Parece, né, que é uma vida legal. Não é, meu irmão. Glorifica a Deus pela família que você tem. Ah, mas eu tenho luta, meu irmão. Quem não tem luta? Quem que não tem luta? Todos nós passamos por problemas, por provações, mas glória a Deus porque eu tenho uma família, eu tenho um trabalho, eu tenho que comer dentro de casa, eu abro a geladeira, tem alguma coisa lá dentro, eu tenho a geladeira, glória a Deus. Quantos são os motivos da gente glorificar a Deus e agradecer a Deus, e às vezes a gente está ali no calor do cansaço, no calor da luta, no momento em que a gente está ali, aí a gente começa a lançar maldição. Não é assim que o crente deve agir. Vocês se lembram qual foi o problema do povo de Israel antes de entrar na terra prometida? Veio uma má notícia. Os espias dos 12 que foram, 10 voltaram com um relatório negativo. Tem gigante, a terra é boa, mas não vai ser nada fácil, vai ser problema. A gente é gafanhoto perto daquele povo. E a palavra de Deus fala que o povo de Israel murmurou onde? Dentro das suas tendas. Lá no cantinho, o marido falando para a mulher, sabe? A mulher falando para os filhos, não vai dar certo, Deus trouxe a gente aqui. Sabe, aquele murmurinho. Deus ouviu a murmuração daquele povo. Você acha que Deus não ouve a nossa murmuração? Vamos mudar. Vamos começar a abençoar. Porque quando a gente começa a parar de murmurar e começa a lançar palavras de bênção,
Deus começa a agir e começa a mudar as circunstâncias. Você se lembra daquela mulher? O filho dela tinha morrido, então ela vai até o profeta Eliseu e no caminho ela é entrevistada. Tá tudo bem? Tudo vai bem. Eu creio que era um processo dela e Deus ali, dela estar profetizando, tá tudo bem. Meu filho morreu, mas está tudo bem. As coisas, meu coração está arrebentado, mas está tudo bem. E ela vai profetizando isso ao longo do caminho. E quando ela encontra o profeta, então ela se abre diante de Deus. E aí que está o segredo, meu irmão. Você está com luta, se abre diante de Deus. Coloca a sua causa diante de Deus. Então, o profeta volta com aquela mulher, ressuscita, Deus ressuscita aquele menino, e ele é devolvido para a mãe. Eu glorifico a Deus por tudo que eu tenho, porque tudo que eu tenho foi dado por Ele. Glória a Deus. Talvez até, se você olhar para a sua história, você já teve bem menos do que você tem hoje. Humildemente falando, talvez você vivia uma vida mais difícil do que a que você vive hoje. E por que a gente está reclamando? Se a gente vivia naquela época lá, sobrevivemos, estamos aqui. Agora eu vivo uma nova realidade. Então, glória a Deus por tudo que eu tenho hoje, porque foi Deus que me deu. A palavra tem poder de morte e poder de vida. Vamos trazer vida para dentro da nossa casa. Começa a profetizar a bênção de Deus. Deus, obrigado. Obrigado por essa casa. Deus, obrigado por essa bicicleta, por esse carro. Glória a Deus. Vai ministrando, meu irmão, palavra de bênção. Porque as palavras na sua boca têm poder. Outra área das nossas palavras, que a gente tem que vigiar para não ser laço de morte, falar mal do próximo. Meu irmão, toma cuidado com a sua língua. Não se levanta para falar mal da vida alheia. Não é um comportamento cristão. A palavra condena esse tipo de atitude. Às vezes, não, mas eu não estou falando, só estou comentando. Aquele, o crente, junta dois crentes, meia hora falando mal do outro crente, do terceiro crente, aí no final, ele encerra como? Mas quem somos nós para julgar, né? Já julgou meia hora julgando a vida do irmão. E agora, quem somos nós para julgar? Vamos nos policiar. O irmão está passando luta, ou você tem alguma coisa, o que a Bíblia fala? Qual que é o método cristão de resolver esse tipo de coisa? Vai até ele e conversa. Se ele te ofendeu, se ele te fez mal, você tem direito de resolver essa questão. Mas como que se resolve do ponto de vista bíblico? Você vai até ele, senta e trata ali, você e ele. Não é falar mal dele para o irmão, não é levar, difamá-lo na internet, não é mandar indireta, não. Ah, mas não resolveu, não adiantou nada, não pesou no coração dele, ele não mudou. Passa a mão então no irmão confiável lá da igreja, vai até aquele irmão de novo, aquele irmão é testemunha. E você conversa novamente com aquela pessoa. É assim que se resolve questões entre nós de relacionamento, E se o problema não te afeta, não tem nada a ver com você, meu irmão, deixa ele Deus. É ele Deus, vive sua vida. Toca, vai fazer suas coisas. Se alguém trouxer alguma coisa para você, sabe aquela história, entra por um ouvido, sai pelo outro? Não entra nessa onda, meu irmão. Isso é laço de morte. E às vezes a gente coça, de vontade de ficar sabendo. Ah, mas o que aconteceu? Quem foi? Como é que é? Não,
Rejeita isso na sua vida. Rejeita isso na sua vida. A gente aprende isso com Davi e Saul. Saul fez tudo de errado, perseguia Davi. Você lembra disso? Meu Deus do céu, coitado de Davi, teve que fugir, fica correndo lá no deserto, escondia em caverna, se escondia na casa dos outros, fugia para lá, fugia para cá, foi para o reino dos inimigos, se fez de louco, tudo para fugir de Saul. E quando alguém queria amaldiçoar a vida de Saul, ele falava, não, ele é ungido do Senhor, pode parar. Ele é ungido do Senhor, Deus escolheu ele. Não, ele está te perseguindo, agora é hora da gente acabar com ele. Quem sou eu para levantar a mão contra o ungido do Senhor? Então, meu irmão, cuidado com a murmuração. Isso traz laço de morte para você. Isso faz mal para você. Isso faz mal para mim. Então, vamos nos policiar. Amém? Está comigo? Aleluia! Agora uma outra área, até se você ver Filipenses, só não precisa abrir, mas Filipenses 4:8 fala assim, ó, presta atenção. Finalmente, irmãos, nós todos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, que for puro, que for amável, de boa fama, se existe algo excelente ou digno de louvor, nisto pensais. Aqui está falando o que é que deve estar no nosso coração. Por quê? Porque a boca fala o que está cheio, o coração. Ah, mas eu estou com dificuldade em parar de falar mal das pessoas, eu tenho que mudar o meu modo de falar, mas eu não consigo. Talvez porque você esteja focando na boca. Você tem que focar no coração. Porque a boca fala o que está cheio, o coração. O que você tem oferecido para o seu coração? Do que ele tem se enchido? Isso vai determinar o que você fala. Se a gente enche o nosso coração das coisas do mundo, das coisas da internet, das coisas das pessoas erradas, naturalmente o seu linguajar vai ser errado. A boca fala do que está cheio o coração. Amém? Aleluia! Outra coisa que pode ser laço de morte na vida de um crente. Então, a primeira, as nossas palavras. Segundo, abre comigo em Eclesiastes 9:12. Eclesiastes, logo depois de Provérbios aí, né? 9:12. Além do mais, ninguém sabe quando virá a sua hora. Assim como os peixes são apanhados numa rede fatal e os pássaros são pegos em um laço, também os homens são enredados pelos tempos de desgraça que caem inesperadamente sobre eles. Talvez a sua versão esteja um pouquinho diferente, né? Mas aqui está falando, assim como um passarinho cai no laço, o peixe malha na rede, o homem pode ser enredado ou enlaçado pelas lutas. Meu irmão, luta pode ser laço de morte na nossa vida. Calma que você vai entender. Ah, então eu estou em luta, eu estou com laço de morte. Não. A forma como você lida com a luta pode ser laço de morte. E eu gostaria de te dar um exemplo. Imagina que tem um irmão firme na rocha, está na igreja, ele está atuante no ministério. Então ele começa a viver uma luta na vida dele. Uma luta que você imaginar. E ele começa a passar por um problema. E aí ele pega aquele momento difícil de luta e ele começa então a desanimar. Então ele para de vir à igreja num domingo, porque ele está muito cansado, está preocupado com aquilo lá.
No segundo domingo, ele foi tentar resolver pelas próprias mãos aquele problema, então ele também não veio. No terceiro domingo, ele já foi convidado para um churrasco e ele foi para lá para ver se ele esquecia do problema. E assim vai, daqui a pouco ele já parou de vir à igreja. Daqui a pouco ele parou de ler a palavra. Daqui a pouco ele já está agindo conforme o sistema do mundo. Então o problema foi um laço de morte na vida dele. Problemas todos nós vivemos. A forma como a gente vai lidar com o problema é que pode ser um laço de morte ou não. Aqui está falando, o peixe cai na rede, o pássaro cai no laço, e os homens podem cair no laço dos problemas e se tornar laço de morte. Como que a gente tem que lidar com o problema? Tiago 1:2 fala: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de vocês passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da vossa fé produz a perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vós sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Você está no meio de um problema. Ou isso pode te matar, trazer morte espiritualmente, ou pode te aproximar mais de Deus e fazer com que você se cresça no seu relacionamento com Deus. E a palavra fala algo que é loucura para o mundo, mas você tem o Espírito Santo de Deus. Então receba essa palavra e entenda ela com olhos espirituais. As lutas podem ter peso de glória na nossa vida. As lutas que você passa, Deus permite que você passe para você crescer no seu relacionamento com Ele. Hoje você está numa estatura cristã. Hoje você chegou num patamar espiritual que só você e Deus sabe. Fruto das lutas que você já passou na sua vida. Sim ou não? A gente fala, já passei por muita coisa com Deus. E aí, de repente, vem aquele problema e você dá risada do problema. Por isso está falando, tende por motivo de grande alegria para vocês passarem por um problema. Lá vem esse probleminha aí, com Deus eu já vou vencer. Eu não estou minimizando a sua luta. Eu não estou dizendo que passar por problema é fácil. Não é fácil. Não estou dizendo que a gente não vai chorar aos pés do Senhor. Não estou dizendo que aquilo de repente não vai querer roubar a sua paz, mas a gente tem fé. Por isso está falando, produz o quê? A perseverança. Eu vou estar aqui, vou passando pela prova, dando glória a Deus. Eu estou aqui de pé, porque meu Deus está comigo. Eu sei que Ele vai me ajudar a sair dessa luta. Então, o contrário daquele exemplo que eu te dei, daquele irmão que desanima, aí então vem a luta na vida do crente fervoroso, firme. Então o que ele faz? Ele logo já faz um propósito. Eu vou orar, vou fazer um jejum. Eu vou chamar parceiros de oração para estarem orando comigo. Eu vou compartilhar essa luta com o irmão, para eles estarem junto comigo nessa batalha. E aquilo ali começa a gerar um peso de glória na vida dele, porque antes ele não orava com tanto fervor, mas por conta daquela luta ele fez um propósito com Deus. Eu vou ir no culto de segunda-feira, eu vou estar em todos os cultos, eu vou buscar minha bênção, eu vou ler a palavra, e Deus começa a fazer algo na vida daquela pessoa. E então a luta começa a produzir perseverança, peso de glória. Que tipo de gente a gente vai ser? Que tipo de crente a gente vai se tornar? A luta pode ser peso de glória ou pode ser laço de morte na minha vida. Qual é a luta que você está passando? Pensa aí. Vai ser laço de morte ou peso de glória? Lida com essa luta, meu irmão. Lida com essa luta como homem e mulher espiritual. Tenha fé, te apruma, usa utiliza as armas espirituais que a palavra nos ensina. Quais são as armas espirituais que a palavra nos ensina? Jejum, oração, adoração, leitura da palavra, comunhão com os irmãos. Eu tenho certeza que haverão testemunhos de vitória.
Em contrapartida, aquela pessoa que desanima, que abandona a fé, que deixa de vir à igreja, perde o convívio com os irmãos, já não lê mais a palavra, o problema dela melhora ou piora? Piora. E é incrível como Satanás joga essa seta. Quando a gente começa a passar por problemas, a primeira coisa que a gente quer deixar são as coisas de Deus. Eu acho que eu vou sair do ministério, dá um tempo. Não é assim? Eu não vou parar de ir à igreja, eu vou sair do ministério só. Aí a gente dá um passo para trás. Não, acho que eu vou começar a vir só no domingo, só um domingo por mês, não vou vir no culto de quarta, não. Mais um passo para trás. E assim a gente vai deixando as coisas de Deus. Laço de morte. Vigia, meu irmão. Vigia. E a terceira coisa, que pode ser laço de morte para você e para mim. Êxodo 34, 12. Então, nossas palavras podem ser laço de morte, a forma como você lida com os problemas podem ser laço de morte, e agora mais um laço que pode ser um laço de morte. Êxodo 34, 12. Lê aí o versículo se você já achou e vê se você identifica qual que é o laço que pode ser o laço de morte aí. Êxodo 34, 12. Quem já teve discernimento aí, dá um amém aí. Aleluia. Vamos ler? Acautelai-vos para não fazer acordo com aqueles que vivem na terra para a qual vocês estão indo, pois eles se tornariam um laço ou uma armadilha, dependendo da sua versão, não é? Que povo é esse que Deus está falando? Deus havia prometido a terra para o povo de Israel, mas tinha um povo lá, outros povos, na verdade, né? Lá. E era um povo, gente, que era um povo esquisito. Era um povo meio esquisito. Não era um povo legal, não. Sabe aquele povo, aquelas pessoas que seu pai te aconselhava a não andar, ou que hoje você fala para os seus filhos não andar? Era esse tipo de gente que estava lá naquela terra. Eles tinham um jeito de vestir esquisito, tinham umas práticas esquisitas, tinham deuses esquisitos. Estou falando esquisito do demônio mesmo. No culto de quarta posso falar, né? Não tem nenhum novo convertido aí, ninguém está visitando. Gente, era um povo do capeta. Tudo errado. E Deus está falando para eles, vocês não se misturam com essa gentalha. Lembra do Chaves? Não se misture com esse povo, porque esse povo vai enredar vocês, vão fazer um laço, vai levar vocês para o caminho errado. E a gente tem que se policiar com as companhias, com quem a gente está andando, com quem a gente deixa entrar na nossa vida. Cuidado, meu irmão. Laços de morte. Às vezes o inimigo tenta de um jeito, não consegue. Às vezes o inimigo tenta de outro, não consegue. Sabe o que ele faz? Às vezes ele coloca um mensageiro de Satanás no seu caminho. Vamos ser espertos. Assim como Deus envia homens e mulheres de Deus para ser bênção na vida de alguém, às vezes Deus tira a pessoa da rota para levar uma palavra profética, para trazer uma palavra de bênção. Satanás também faz isso. Coloca a gente no caminho da gente errado, povo esquisito, para querer te enredar, meu irmão. Cuidado. Cuidado. E muitas vezes aquela pessoa está trazendo algo do inimigo para a sua vida. Uma proposta do inimigo para a sua vida. Uma conversa do inimigo para a sua vida. Uma influência que não é de Deus na sua vida. Mas nós não temos que amar todas as pessoas. Amar sim, andar junto não. Nem todo mundo é boa companhia para o crente andar. Sabia disso? Tem aquele crente, né? Inclusão social. É o crente inclusão social.
Ele quer, não, mas eu tenho que amar todos. Ame. Não, mas a gente tem que estar junto, não posso fazer acepção de pessoas. Cuidado, meu irmão. Cuidado. Quem você está levando para dentro da sua vida? Não vou falar nem para dentro da sua casa. Quem você está levando para dentro da sua vida? Vigia, policia. Quais são os amigos que você tem andado? Como é que é o jeito que eles falam? Eles te levam para perto de Deus ou para longe de Deus? Vai avaliando. Os amigos que você permite que seus filhos tenham. São gente boa? Abre o seu olho, meu irmão. Porque o povo de Israel ouviu isso daqui, mas não obedeceu. Balaão se levanta e dá um conselho. Não conseguiam vencer o povo de Israel de nenhum jeito. Aí Balaão vai lá para o reino inimigo e conversa com o rei e fala, esse povo aí é difícil de vencer mesmo, mas eu tenho um jeito, faz o seguinte, vamos fazer eles se misturar com o povo da terra. Escolhe umas meninas bonitas aí, bota aquelas roupinhas, manda para lá que eles vão gostar. E foi assim, eles se casaram com as mulheres da terra, casou com a mulher da terra, o que acontece? A mulher ela já levou debaixo do braço um ídolo dela, colocou no meio da sala. Daqui a pouco estão adorando aquele ídolo lá, daquele povo. E aí começa o caminho de morte. Simples assim, por uma concessão. Não dê privilégios para o inimigo na sua vida. O inimigo não tem vez. Não pode ter vez dentro da nossa casa. Tolerância zero. Pessoas que vão querer trazer, às vezes, e é engraçado como a palavra fala assim, meu irmão, que às vezes ele até se veste de anjo de luz. Por isso que a gente tem que andar estreito com o Espírito Santo, para a gente ter o discernimento. O Espírito Santo vai te avisar. O Espírito Santo vai te falar, vai te mostrar. Sabe? Mas você tem que andar com Deus. Perto de Deus. Então, quando vir aquela pessoa que vai querer trazer alguma coisa de malefício, Deus mostra. E é incrível que tem gente que tem esse dom. Sabe, não é um dom de julgamento, mas é um dom de discernimento de espírito. É um dom que a palavra descreve. A pessoa percebe que aquela é uma intenção errada, é uma pessoa que não é uma pessoa de Deus. Vamos pedir esse dom para Deus. Para que a gente possa ter uma vida boa, não laço de morte. Por quê? Porque aí Satanás vem que está querendo tirar as bênçãos de Deus na nossa vida. Pontos de sinais de alerta, cuidado com as propostas muito fáceis. Gente, hoje em dia tem tanto golpe por aí, não é? Tanto golpe aí. Parabéns, você ganhou, não sei o quê. Aí aparece aquela pessoa, não, eu tenho uma oportunidade para você. Né? Estou falando na área comercial. Às vezes é um laço de morte, você vai adquirir uma dívida lá que vai sugar tudo. As bênçãos que Deus está dando para você, vai tudo funilando aqui negócio. Cuidado, meu irmão. Às vezes na área sentimental, às vezes a pessoa está solteira, está carente, e aí vem aquela proposta, é o príncipe encantado, a princesa dos sonhos. No começo tudo é lindo e maravilhoso. E tantos sinais, o Espírito Santo lá mostrando que não é, mas a pessoa não. Ela está agindo segundo o próprio coração, porque ela está carente. E entra naquela lá, e aí colhe um monte de decepção de novo. Deus não me abandonou. Deus não, eu acho que eu nasci para morrer sozinho. Não, você nasceu para ser filho do rei, mas você não quer agir como filho do rei. Amigos, quantas pessoas se desviam do caminho do Senhor por conta das amizades erradas. Está firme na igreja, né? Está firme nos caminhos do Senhor, mas aí os amigos vêm com os convites, vêm com as propostas. Não, mas eu só for lá, não tem nada a ver. Eu quero mostrar que eu sou crente. Não tem nada a ver. E aí não tem nada a ver, daqui a pouco você está sem ver nada. Perdeu tudo o discernimento. Já não vê mais.
O inimigo cegou o entendimento. Cuidado, meu irmão. Nem todo mundo é bom para você andar junto. Você ora pela vida da pessoa, abençoa a vida abençoa a vida daquela bênção e segue seu caminho. Amém? Eu creio que Deus vai começar a mostrar para muitas pessoas aqui. Fica com os olhos de águia aí, para você perceber quem é para andar junto com você ou quem não é. Amém? Aleluia! Até Deus fala lá em Salmo 1, lembra? Salmo 1:1, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta nas rodas dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. Não tem nada de inclusivo isso aqui, né? Mas é a palavra de Deus. Deus tirou um monte de gente aqui, ó, da sua roda. Escarnecedor não pode, né? Então vamos ficar esperto. Mas em contrapartida, para a gente concluir, existem caminhos que são caminhos de vida. A gente falou até agora do laço da morte, né? Mas existem coisas que trazem vida para a gente. Que bom, né? Ficar falando de morte não é legal. Só de morte. Mas até, se bem que a palavra fala que é melhor a gente estar numa casa onde há luto, do que de onde há alegria, porque quando a gente está numa casa onde há luto, onde há morte, a gente entende o destino de todos os homens. Mas vamos falar de vida também. Abre comigo, Salmo 18:30. Salmos 18:30. Essa palavra é tremenda. Pelo menos Deus falou comigo bastante nesse versículo. Ó, este é o Deus, que Deus é esse? O nosso Deus, né? Este é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Ele é um escudo para todos os que nele se refugiam, pois quem é Deus além do Senhor? E quem é rocha, senão o nosso Deus? E aqui está falando que o nosso Deus tem um caminho excelente para você trilhar, perfeito para você andar. Deus, o Deus a quem você serve, esse Deus que você veio buscar a palavra dele aqui nesse culto, ele tem um caminho de vida para você, um caminho excelente. E está dizendo aqui que a palavra dele é comprovadamente genuína. Então Deus tem um caminho e a sua palavra já é provado que dá certo. Porque quantas vezes a gente é tentado a andar o nosso caminho ou o caminho de Deus? Há caminhos que ao homem parecem perfeitos, mas o final são caminhos de morte. O coração do homem é enganoso. E às vezes a gente acha que vai dar certo por aqui. E aí a gente começa a pesar o caminho de Deus ou o meu caminho. O caminho de Deus é comprovadamente certo. Vai dar certo. Sabe a história do GPS? Hoje tem um GPS, né? No celular, no carro. E aí o GPS está mandando você ir por um lado. E aí você quer ir para o outro. Mas se bem que até às vezes o GPS erra. Quem já pegou o GPS e errou o caminho? Não é assim? Mas Deus não erra. O caminho de Deus é certo. Às vezes você confia naquele negócio, te manda para
porque ele não avalia, ele só avalia o trajeto. Não avalia que teve um acidente ali e que ele não estava computado, ou vai passar por um bairro meio esquisito. Não é assim? Ele escolhe o caminho mais curto. E nem sempre o caminho de Deus vai ser o mais curto, mas vai ser o correto, o certo. Não queira pegar atalhos, meu irmão. Não queira dar a volta. Você acha que está levando vantagem. Sempre vai ser assim. Não, por aqui é melhor, vou fazer um atalho aqui, eu vou fazer essa conversão aqui, ninguém está olhando mesmo, aí você vira multa. Vamos trilhar o caminho de Deus, porque Ele é comprovadamente certo, genuíno. E Deus é um escudo para todo que se refugia nele. A palavra está falando, você quer ter um caminho de vida? Vive a vida que Deus tem para você. Eu sei que a gente é pressionado. A gente como crente, a gente vive uma pressão da sociedade. Porque o mundo pinta um quadro que a vida lá fora é melhor, que lá as coisas acontecem mais rápido, que todo mundo é feliz, mas quando apagam os holofotes, quando a cortina fecha, a gente vê que aquele mundo não é o mundo certo para a gente viver. As pessoas não estão realizadas, não estão felizes. Você não está perdendo tempo aqui, meu irmão, toma posse disso. Você está investindo na sua vida. Mais vale um dia na casa do Senhor que 1000 em outros lugares. Fica firme aí. Eu sei que não é fácil. Ser crente é para gente de coragem. Ter um estilo de vida cristão tem que ser uma pessoa muito corajosa, tem que ser radical às vezes. Mas um dia, quando nós estivermos face a face com Ele, que a gente vai poder ser chamado, vinde benditos do meu Pai. Amém? Aleluia! É um caminho já provado. E para a gente concluir, gostaria de estar chamando o Ministério de Louvor. Abre comigo em João 14:6. Jesus nos apresenta uma das qualidades dele, né? João 14:6. Jesus respondeu, esse versículo eu creio que todo mundo conhece. O que Jesus respondeu? Vamos falar todo mundo? Jesus respondeu, eu sou o caminho. Aleluia. Ele é o quê? Ele é o caminho. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E então aqui, Jesus está dizendo o quê? Sabe por quê? Porque quando a gente fala assim, vamos andar o caminho de Deus, talvez te soe um pouco subjetivo, ou seja, não te dá uma diretriz muito certa. Então vem Jesus e fala, sabe como você anda nesse caminho? Eu sou o caminho. Eu estou te dando exemplo. Haja como eu ajo, faça como eu faria. Isso é andar no caminho de Deus. Porque nós temos um Deus, meu irmão, isso aqui até a teologia fala, né? Do Deus revelado e do Deus escondido. Nós servimos a um Deus, se o nosso Deus é tudo isso que a gente fala que Ele é, se o nosso Deus é onipotente, onisciente, onipresente, a mente humana conseguiria entender Deus na sua totalidade? Não, porque a nossa mente é limitada. Se a gente está falando de um Deus que é ilimitado, como é que a gente vai olhar do ponto de vista limitado? Então Deus se revela na pessoa de Jesus para que a gente possa entender. Por isso que Jesus veio. Jesus se mostrou para que a gente pudesse entender como é que é fazer as coisas de acordo com a vontade de Deus. E antes de Jesus, tinha a lei, que era uma tutora. Ela ficava ali,
faz, não faz, pode, não pode, como se fosse alguém que estivesse vigiando até que Jesus fosse revelado, o Deus que se revelou. Jesus é o nosso exemplo. Jesus é Deus de forma prática. Jesus, só Jesus. E Hebreus ainda fala assim, que já que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos todos os laços, os embaraços e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos é proposta. Isso aqui é tremendo. Como é que você corre se os seus pés estiver tudo enlaçado? Você imagina um monte de cordas prendendo suas pernas. Como é que você vai correr a carreira que te foi proposta? Essa carreira é a vida. Como é que a gente corre com a perna embaraçada, cheia de laço, de morte? Então aqui está falando, deixemos os embaraços. Que forma esses embaraços são? Pecado. O pecado que tão perto nos rodeia. Então a gente vai poder correr a carreira que nos é proposta. Vamos ficar de pé? Pode estar, por favor, apagando as luzes? Obrigado, Deus abençoe. Medita nessa palavra. Vamos estar fazendo um louvor, depois a gente vai estar orando. Aleluia.